Olá pessoal, nesse vídeo estaremos apresentando para vocês sobre os títulos da V24 e GGBR4. Os integrantes da equipe são Amanda Nunes, Andresa Pereira, Camila de Matos, Marcos Willam e Samuel Mota. Vamos falar sobre o histórico das empresas, vamos falar também sobre como elas estão no mercado neste momento, como que andam os seus títulos mediante ao mercado. Estaremos também apresentando a vocês o histórico dela de alguns anos atrás e também estaremos apresentando durante a decorrência desses meses que se seguem deste ano de 2020. E agora minha colega Camila estará falando sobre bem breve e assim por diante que se segue. Bom, iremos abordar sobre a empresa Vi24 e a empresa GGBR4. A Vi24, ela é uma telefônica Brasil. O tipo dela, ações, e o setor é o de telecomunicações. E agora eu vou falar um pouco sobre o histórico de cada uma delas, iniciando pela Vi24. A Telefônica Brasil SA, ela é uma empresa de telecomunicações, com atuação em âmbito nacional. Ela trabalha com produtos como voz fixa e móvel também, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. E também é interessante lembrar que a Vi24, é a dona da operadora Vivo. E assim, no final de 2018, essa empresa contabilizava 95 milhões de clientes. O grupo Telefônica, que é da Espanha, é o acionista controlador da Telefônica Brasil. E também esse grupo Telefônica, além da Espanha, ele está presente em 16 países. Vamos agora falar um pouco sobre a Gerdau, que a sua sigla é GGBR4, tipo também ações, e o setor dela é o siderúrgico. A Gerdau, ela é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e também uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, ela também produz aços planos e minério de ferro. Possui também operações nas Américas, na Europa e Ásia. Embora em 2018 tenha vendido operações no Chile, na Índia e nos Estados Unidos também. E anualmente a Gerdau transforma milhões de toneladas de sucatas de aço. E ela também é uma das maiores recicladoras de aço de toda a América Latina. Temos aqui o balanço patrimonial da Vi24. Temos os valores dos ativos, total, do circulante, do não circulante. Temos as obrigações da empresa, que são os valores do passivo. Temos a disponibilidade, a dívida líquida, também temos o patrimônio líquido. Da GGBR4, a mesma coisa, os valores dos ativos, dos passivos. O patrimônio líquido, que é bem menor do que a da V24. As disponibilidades e a dívida líquida da empresa também. E a dívida bruta, Aqui temos, agora vamos ver os principais indicativos fundamentalistas. Eu separei 5. O PL, é um dos indicativos e ele é o preço atual da ação dividido pelo lucro da ação. Ou seja, ele mostra
quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 que a empresa tiver. Ele é um indicador de preço. E ele também varia muito. Por isso que alguns investidores usam esse tipo, o PL, através de um robô para ver como ou quando está melhor para comprar ou para vender uma ação no mercado. Temos também o VPA, que significa Valor Patrimonial Ajustado. Ele mostra também quanto os investidores estão pagando por cada R$ 1 de lucro da empresa, só que esse valor são dos ativos da empresa. São os ativos tangíveis. Ele exclui todos os ativos intangíveis da empresa, ou seja, patentes ou prêmios por aquisições. Esse VPA, ele só calcula os ativos tangíveis da empresa. E vale ressaltar que o valor do VPA inferior a 1,5 é um bom sinal, né? É um sinal de atratividade nas ações da empresa. Então, qualquer valor que seja até 1,5 é bom. Esse ativo, o dívida total da empresa, ou o valor do capital social, como o nome já diz, é o nível de endividamento da empresa. Aqui diz: na dívida total são considerados todos os empréstimos que a empresa obteve e que ainda devem ser pagos. São aqueles valores que ficam no passivo, no balanço patrimonial. Esses empréstimos pagam juros e podem ser obtidos com bancos, emissões de debêntures e outros financiamentos. Já o capital social da empresa possui um valor aportado por seus acionistas. Nós não devemos nunca mexer no capital social, ele deve estar sempre como um investimento. Não se deve pegar dinheiro do capital social. Ele representa uma participação, na propriedade da empresa. Temos também o fluxo de caixa líquido, que ele resolve, na verdade, um problema criado por regras contábeis e mostra de fato quanto dinheiro entrou na empresa. Quando o fluxo de caixa líquido está positivo, então é um sinal bom. Mas quando está negativo, já emite um ponto de alerta e tem que ficar de olho, porque alguma coisa não está batendo. Então, ele é um indicativo de como é que está os dados contábeis da empresa. Já o retorno sobre capital social, o ROI, ele indica a porcentagem de retorno que a empresa está tendo sobre o dinheiro que os acionistas estão investindo. Aqui diz: esse indicador é muito útil para medir a lucratividade de diferentes companhias do mesmo setor. Em outras palavras, ele mostra quanto que a companhia gerou por cada real investido pelos seus acionistas. Então, ele é como se fosse um feedback dos investimentos. E aqui temos a comparação desses indicativos, os números, na verdade, tanto da V24 como da GGBR4. O PL da V24 está em 16,12, já o da Gerdau, que é o nome para essa ação, está 19,33. O valor patrimonial ajustado, 1,9, ou seja, está positivo, porque tem sempre que, para dar positivo, para ser um número bom, tem que ser até 1,5. Então, tanto a V24 como a GGBR4 estão aí na média do positivo. O endividamento das duas, uma está de 0,19, outra está de 0,68. O fluxo de caixa da V24 tá menor, tá 152% contra 218.
E o retorno de investimento da V24 é 6,76 contra a metade da Gerdau, que é 3,36. Análise de recomendação de compra de ação da V24 e da GGBR4. A ação da V24, em 20 de janeiro de 2020, ela estava em alta. Ela estava com a cotação de 60,17, quanto a ação da GGBR4, em 20 de janeiro de 2020, também estava em alta. Estava em 22,23% a sua cotação. A ação da V24, em 19 de maio de 2020, ela teve uma decaída. Ela passou a ter agora 46,56. Também não foi diferente com a ação da GGBR4 em 19 de maio de 2020. Ela também teve uma decaída. Passou para 11,80%. Esta é a comparação da GGBR4 e da V24, mostrando seus picos de crescimento e aonde decaíram. A cotação semanal da V24 mostra que do dia houve grande variação, tanto em ganho quanto em perda. Mostra que no dia 12 de maio, a V24 ela estava com 46,60. No dia 13 de maio, ela teve um ganho, passou para 46,84. No dia 14, ela teve um ganho ainda a mais. Ela passou a ter agora 46,98. Mas já no dia 15 de maio, ela teve uma decaída. Passou para 45,90. E daí até o dia 19, ela começou a ter perda. Sendo que no dia 18, ela teve 47,75. Mas quando chegou no dia 19 de maio, ela passou a ter agora 46,56. A cotação semanal da GGBR4 também não foi diferente. Aconteceu praticamente da mesma forma. No dia 12 de maio, ela estava com 12,13%. Já no dia 13 de maio, ela teve uma perda. Ela passou até agora 11,63%. Mas, no dia 14 de maio, ela passou a ter agora 11,74%. Ela teve um pequeno crescimento, pequeno ganho. Mas, no dia 15 de maio, ela passou a ter 10,92%, ou seja, uma perda de 6,98%. Sendo que, no dia 18 de maio, ele teve um aumento maior do que a perda que teve no dia 15. Ela saiu de 10,92% para agora 11,82%, um ganho de 8,24%. Sendo que no dia 19 de maio, ela teve uma perda, uma pequena perda, passando a ter agora 11,82%, com uma perda de 0,17%. Em analisando-se os gráficos, pode-se dizer que as ações das empresas, né, como a V24, que é a empresa de telefonia, e a GGBR4, que é a empresa siderúrgica. Então, a ação da V24 recomenda-se que ela possa ser comprada. E quanto à ação da GGBR4, ela possa ser vendida. Desde já, muito obrigado.